Oi, o meu nome é Sami Sater. O título da mensagem de hoje é O Amor de Deus por Nós. E continuamos com a saga, né, da camisa verde aqui, né? Tá até escrito verde em inglês, né? Que se que assistiu os dois vídeos anteriores sabe o que está acontecendo comigo nesse momento, né? A ansiedade vindo, Deus tirando a ansiedade, ou melhorando, e por aí vai, né? E pregando, né? Em um dia em que eu estive angustiado, que no caso é hoje. Então, seguinte, hoje vamos falar do casamento de Oséias, né? Que no caso representa o quê? O casamento, né, de Deus com nós, né? Porque a igreja é a noiva de Cristo e Cristo, né, Deus, o marido, né, o esposo. E vou mais ou menos dizer o que era o casamento de Oséias, para vocês entenderem, né? Seguinte, é, Deus queria mostrar uma coisa, né, para Oséias e obviamente para nós também. Pediu para que Oséias fosse num prostíbulo, né, a casa dos prazeres aí, né, e se casasse com uma meretriz. Estou tentando usar as palavras menos ofensivas aqui, né? E beleza, ele casou com ela, tirou ela da vida, né? Daquela vida, teve filhos com ela. E o que acontece? Mesmo assim, ela vivia traindo Oséias, trocando ele por outros, traindo ele por dinheiro ou por algum outro motivo, né? Mas o que a Bíblia diz era mais por dinheiro, né? E traiu Oséias várias vezes, e mesmo assim, Deus dizia para ele: vai lá, perdoa ela e ama ela. O porquê que isso acontece, né? Como dito, o que eu falei no começo, né? Representa, né, o casamento de Deus conosco. Oséias ali estava representando Deus nesse casamento, essa aliança que tem entre o Pai e nós. E a meretriz representa a gente, um povo que muitas vezes acaba traindo a Deus. E aí você pensa, pô, mas que triste a situação de Oséias, né? Tipo, que maldade, Deus fez ele se casar com uma meretriz, uma mulher da vida, né? Uma prostituinte. Só que a gente não pensa que a gente também não está tendo muita pena de Deus, né? Porque claramente a prostituta, a meretriz, somos nós. Aquilo que você acha de errado que a mulher de Oséias fazia com ele, simplifica o que a gente está fazendo com Deus. Deus vai, nos tira de uma vida de pecados, né? Que seria representado pelo prostíbulo na mensagem, e mesmo com ele, mesmo depois de tendo frutos ali, a gente volta aos mesmos pecados antigos, né? Vivendo ali, né? Traindo a Deus nessa aliança. E, tipo, é incrível como que a gente acha errado, né? O que ela faz com ele, mas às vezes a gente não acha errado o que a gente faz com Deus. Se você tá, por exemplo, em um lugar diferente de onde Deus te tirou de algum vício, te tirou de algum pecado, te tirou de uma vida que você sabe que você não estava fazendo certo, e mesmo assim você está voltando, talvez você deva parar para pensar se você não está sendo igual a mulher de Oséias, né? Se não me engano, é Gomer o nome dela. É, eu não estou com o texto aqui ainda na minha Bíblia, né? Não está marcado, mas eu acho que é Gomer o nome dela. Então, basicamente, né? Essa prostituta representa a gente, né? Cara, e no caso, né? O Zé está representando ali Deus. Porque mesmo a gente sempre traindo a Deus, né? A gente sempre fazendo o que é errado, ele sempre vem, nos ama e nos perdoa. Isso é o amor de Deus. Só que você tem que entender uma coisa: não é porque ele vai
te amar e te perdoar, que você tem que abusar do poder do perdão. Não é isso. Não é isso. A gente tem que, no caso, né? A gente não pode ficar se aproveitando disso como uma muleta para continuar pecando, pecando e pecando na mesma área. É óbvio que a gente sempre vai continuar pecando, né? Porque a gente é pecador. Não tem como a gente viver uma vida sem pecado aqui na Terra. Uma hora a gente vai pecar mesmo sem saber, né? Mesmo sem ter consciência. E isso é normal. Mas pelo menos aquilo que Deus pediu para você parar, que você não parou, pare imediatamente. Pare de cair no mesmo erro. Pensa no que está acontecendo. Se você não está sendo igual essa meretriz na aliança com Deus, que está sempre caindo no mesmo pecado de um lugar que Deus já te tirou e você persiste em ficar. Porque nós teremos Deus de diversas formas, né? As formas mais comuns que tem, né? A luxúria, né? E tal. Pecado da luxúria é tipo o pecado mais prazeroso. É o pecado que a gente peca contra o nosso próprio corpo. Quanta gente não cai no pecado da luxúria? Você pode ver, tem fornicação, até entre o pessoal das igrejas, eles tratam isso como se fosse comum, adultérios, pornografia, esse tipo de coisa. Isso está ficando cada vez mais comum nessa geração, isso está ficando normalizado. Só que isso não é normal. Normal é o que está dentro da norma. O que não está na norma é esquisito. Isso pode ser. Isso é esquisito, isso não é normal. Não podemos normalizar a luxúria. Outra coisa, a ganância, né? A ganância. Quando a gente fica pensando só no dinheiro. A ganância, tipo assim, eu tenho que ficar trabalhando o tempo todo, ganhar mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, ganhar mais dinheiro. E você fica acumulando tesouros na terra e esquece, né, de buscar o céu. Fica aí venerando o dinheiro, né, buscando cada vez ter mais dinheiro e acaba se esquecendo de Deus. A ganância é um dos pecados mais cometidos, né? Também até dentro das igrejas, né? Quantos mercenários não tem aí? Pessoas que vendem oração, pessoas que vendem a cura. Se eu não me engano, eu já ouvi notícia de gente que cobrava para batizar alguém. Tipo, só para você ver, a luxúria entrando nas igrejas e a ganância também. Tipo, não tô dizendo que toda igreja é assim, mas tem igreja que é assim. O mundo já é desse jeito. E as pessoas estão querendo trazer isso para a igreja. Tá entendendo? Tentando trazer isso para a casa do Pai, o relacionamento com Deus, traindo ele com a luxúria, com a ganância. E tem um outro, que é a idolatria. Esse é o pior, porque tanto a luxúria quanto a ganância também é uma forma de idolatria. E aí você pensa, pô, mas eu não estou adorando é, outros deuses e tal, mas às vezes você está o tempo todo no celular. Isso também é uma forma de idolatria. Ou às vezes, né, você está ali, né, conseguiu ser, conseguiu uma bênção, né, conseguiu, tipo, por exemplo, um relacionamento, e você começa a colocar essa pessoa no seu pensamento o tempo todo. Você começa a deixar de ir na igreja para estar com essa pessoa. Você começa só a pensar nessa pessoa o tempo todo. Isso é uma forma de idolatria. Você está colocando essa pessoa acima de Deus. E sim, esse vídeo é um sermão. Então, tem várias formas de idolatria. Às vezes, né? Algo que é muito comum as pessoas idolatrarem, né? Cantores, né? É, isso, celebridades que eles chamam já de ídolos, né? Já chama de ídolo por quê? Porque eles já estão idolatrando, tá entendendo? Tem esse problema também. Pô, imagina isso. E aí, quando tem algum cantor famoso, que tem hora que eles vão na igreja, e o que que o pessoal faz, né? Fica lá tirando foto, pedindo autógrafo, fazendo aquele, toda aquela cena, tá ligado? E às vezes, quando estão tocando louvor, não tem ninguém ali dando glória a Deus, aleluia, ninguém ali fazendo barulho, não tem ninguém adorando de verdade, mas na hora que vê um famoso, né, fica aquela idolatria toda. Fica ali se derramando, chorando aos pés da presença de um mortal pecador como eu e você. Esse é o problema, a idolatria. A idolatria é um pecado que a gente acha que não comete, mas em muitas coisas a gente já cometeu idolatria, tá entendendo?
É muito, muito difícil ter escapado desse pecado e nunca ter cometido idolatria na vida inteira. Eu digo isso até de mim mesmo, porque eu já cheguei a ficar muito tempo no celular e eu tenho que diminuir mais ainda esse tempo, porque isso também é uma idolatria. Então, eu acho que já falei demais. Então, vou finalizar com a frase que eu anotei aqui, né? Uma frase não, é quase um texto, né? Mas fiquem tranquilos, está acabando. Que diz, né? Nas palavras que eu anotei para finalizar. Por mais que nós não conseguimos viver sem pecar por causa da natureza humana, pelo menos devemos tentar. Cristo nos amou primeiro e fez uma aliança com a sua esposa, que somos nós. Como achamos triste que Gomer fez com Oséias e não nos arrependemos pelo que fizemos com Cristo, creamos, se confessarmos nossos pecados, Deus nos perdoará e nos amará de novo. Porém, não use o perdão como muletas para pecar, mas como uma nova chance de sermos fiéis ao noivo. Capiche? Entendeu a mensagem? É isso então, né? Até a próxima.